Oi, gente, tudo bem? Pessoal, semana passada a gente falou um pouquinho sobre a assistência litisconsorcial e eu resolvi já sequenciar essa semana falando com vocês um pouquinho sobre o Instituto da Assistência Simples. Então vamos lá. Só para a gente relembrar, a assistência é uma modalidade de intervenção de terceiros em que esse terceiro, demonstrando interesse jurídico envolvendo ali a ação que está tramitando, ele vai poder ingressar nessa relação processual espontaneamente, de maneira voluntária, objetivando fazer com que uma das partes ali vença a demanda. Então, gente, quando a gente falou sobre assistência litisconsorcial, eu disse a vocês que pelo fato, de esse terceiro possuir uma relação jurídica com o adversário do assistido, ele poderia ter sido parte nessa relação processual desde o comecinho do processo. Não o foi e por esse motivo ele pode ingressar na relação processual por meio do Instituto da Assistência Litisconsorcial. A assistência simples ela é diferente. Nós não temos essa relação jurídica do terceiro, do assistente, com o adversário do assistido. Então ele, gente, ele não poderia ter sido parte nessa ação, Só competirá, a ele, demonstrando a existência do interesse jurídico ali, intervir na relação, pela modalidade simples, para o auxílio ali do assistido, para que ele vença a demanda, uma vez que a decisão a ser proferida pelo juiz nessa ação que está tramitando vai atingir a sua esfera jurídica. Então, vou dar um exemplo bem padrão que a gente trabalha, como regra ali, quando a gente está ensinando o Instituto da Assistência Simples, ele é bem didático e eu acho que vai ficar mais fácil da gente poder compreender. Então, vamos pensar na existência de uma locação e de uma sublocação. Então, nós temos locador, locatário e sublocatário. E vamos imaginar que o locador tenha promovido uma ação de despejo em face do locatário. Então, a relação jurídica de locação está entre locador e locatário. Esse sublocatário pode ficar muito preocupado com isso, Porque se o juiz entender que o locador tem razão e decretar o despejo ali, determinando que o locatário saia do bem, o sublocatário vai ter que sair também. Então ele pode pensar assim, eu posso de repente ingressar nessa relação processual para auxiliar o locatário a vencer a demanda. Por meio, nesse caso, gente, do que a gente chama de assistência simples. Por que assistência simples aqui? Porque o locador, ele não poderia ter acionado esse sublocatário. O sublocatário não tem uma relação jurídica com o locador. Ele tem uma relação jurídica com o locatário, com a pessoa que ele vai assistir, auxiliar lá, Então, gente, nesse caso ele não poderia ter sido parte no processo, mas ele pode ingressar na demanda auxiliando esse locatário a vencer a demanda. Por quê? Porque a decisão que o juiz vai proferir ali nessa ação de despejo vai atingir a sua esfera jurídica também nesse contexto, tá bom? Quero lembrar vocês também, gente, de um ponto importante que vem colocado pelo CPC lá no artigo 123, no sentido de que não há coisa julgada, a coisa julgada material ali, ela não vai atingir essa situação que envolve o assistente, quando a gente está falando de assistência simples, tá, pessoal? Porque na assistência litisconsorcial, a coisa julgada atinge ao terceiro, ingressando ou não na relação processual, porque a gente está falando lá de uma situação que envolve legitimidade extraordinária. Mas no caso do assistente simples, ele, nos termos da lei, ele não é alcançado pela autoridade da coisa julgada, mas a lei coloca que, como regra geral, envolvendo a justiça da decisão, ou seja, aquilo que o juiz considerou para decidir aquela situação jurídica, que envolveu ali o assistente e o assistido, então as razões consideradas pelo juiz, os fundamentos que ele considerou ali para
prolatar a sua decisão, envolvendo aí a figura do assistente e do assistido, essa fundamentação, como regra geral, não pode ser rediscutida em um outro processo no caso. Então, não é necessariamente uma coisa julgada, porque a gente sabe que faz coisa julgada, né? O pedido formulado pela parte, a pretensão colocada ali pela parte, né, gente? Então, o juiz, ele vai acolher ou rejeitar o pedido formulado pelo autor, é isso que é decidido na parte dispositiva da sentença, e a regra é essa, estabelecida pela lei, é isso que vai fazer coisa julgada material, né? Então, aqui nós não falamos especificamente sobre uma coisa julgada, mas a lei, né, protegendo também os interesses do assistente nesse contexto, ele fala, expressamente o legislador fala que ele está protegido ali pela justiça da decisão. Então, a regra é essa, existem algumas exceções colocadas pelo artigo 123, então fica aqui a menção a essa regra importante para vocês darem uma olhadinha também nisso depois. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido e gostado do vídeo. Muito obrigada, curte lá, compartilha se você gostou. Um beijo e até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada!